Meninos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma correção das atividades, né? Espero que todos estejam bem. Vamos lá comigo. Observe aqui que nós temos dois exemplos. Com licença, moço. O que você está fazendo? Então, essa construção, né? Essa construção gramatical, linguisticamente válida, pois obedece às regras da organização do idioma. E está de acordo com o sistema interno do funcionamento do português. Vocês compreendem perfeitamente. Agora, tá com moço, o que... Não, tá com moço, o que eu fazendo licença 6. Então, nessa situação aqui, é uma construção gramatical, agramatical, né? Não é linguisticamente válida, pois não obedece às regras próprias do sistema interno de funcionamento da língua portuguesa, né? E aqui eu coloquei para vocês duas gramáticas que podemos definir assim: a gramática internalizada e a gramática normativa. A gramática internalizada é o sistema de regras que constitui a estrutura de funcionamento da língua e que são assimiladas naturalmente pela prática, por todos os falantes do idioma. Já a gramática normativa, a sua teoria é que, tomando como referência os usos tradicionais do idioma, descreve e propõe um conjunto de normas e orientações para se falar, para se escrever em situações formais de comunicação. Vamos para a primeira questão. A primeira questão é um trecho, né, de um texto, que ele diz assim: segundo o autor, espero que vocês tenham lido, mas tem um trechinho que ele diz assim: hoje sabemos muito mais sobre a estrutura das línguas do que se sabia lá em 1990, em 1950 e até 1980, né? E vamos saber ainda mais quando chegarmos em 2040, né? Não existe gramática completa e definitiva de uma língua nenhuma. O que o autor quer dizer com isso? Que é inevitável que as gramáticas que descrevem uma língua se desatualizem, tendo em vista os novos conhecimentos que gradativamente vão sendo produzidos a respeito do funcionamento da estrutura dessa língua. Verdade, né, gente? Vamos para a segunda questão. A segunda questão tem esse trecho do poema Evocação de Recife, né? Espero que vocês tenham feito uso da leitura. E na letra A ele diz o seguinte: como poderia ser interpretada a passagem A Língua Errada do Povo e Língua Certa do Povo? Gente, ó, presta atenção. É importante relativizar o conceito de erro. Só se pode falar em língua errada se considerarmos os padrões da norma culta. E só podemos dizer em língua certa se levarmos em conta que é adotada espontaneamente pelo povo. Já a letra B diz o seguinte: o que o poeta quer dizer com macaquear a sintaxe lusíada? Então, o poeta quis, ironicamente, dizer que o padrão culto de nossa língua é apenas uma imitação do modo de escrever e de falar dos portugueses, certo? Vamos agora para a nossa terceira questão. Diz assim: lê esta passagem do livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma aproveitava a espera e aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o brasileiro falado e o português escrito. O que o autor quis dizer com duas línguas da terra? Gente, ele está ironizando o fato de que no Brasil as pessoas falarem de maneira livre e espontânea, que é o brasileiro falado, e escreverem de maneira mais formal, tentando seguir regras da linguagem escrita, que é o português escrito. A quarta questão diz o seguinte: leia o trecho do texto, espero que vocês tenham feito uso da leitura, e logo em seguida ele diz assim: reescreva o texto de acordo com o padrão da gramática normativa da língua portuguesa. Então vamos lá, gente. Os nossos salários, com relação ao que nós fazemos e ao lucro que os outros têm, são insignificantes. Por que acontece isso? Eu tenho que trabalhar 365 dias por ano. Os outros não trabalham nem 100 dias e ganham muito mais, porque eu sou a máquina que dá descanso para eles. Essa seria a reescrita. A letra B diz o seguinte: o fato de o falante não dominar a língua culta não impede de ter plena consciência do problema que ele expõe. Qual é esse problema? E que opinião ele tem a respeito? Gente, olha, o problema é a injustiça social que o personagem, né? Aqui o personagem tá favorecendo, certo? Quando ele diz assim:
Sua opinião, né? Sua opinião é clara. Tem consciência de estar sendo explorado pelo patrão. Enquanto trabalha, o patrão descansa. E não concorda com isso. Tá evidente isso no texto, né? Ele é a máquina. Ele trabalha, ele produz. Enquanto o patrão, ele só descansa. É questão de interpretar mesmo. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte. A correção da língua é um artificialismo, né? A correção da língua é um artificialismo. Continue episcopalmente, né? O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe, né? De orelhas murchas. A letra A diz o seguinte. Tendo em vista a opinião do autor, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida das regras? Gente, não. A língua falada, em muitos casos, ela se distancia claramente da língua escrita, né? Mas sem sua gramática, ou seja, suas regras próprias, orientadas pelo sistema de funcionamento do idioma. A gramática referida pelo Lobato é a gramática normativa, certo? A letra B diz assim. Entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico e de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas. Substitua as expressões coloquiais, que aí aparecem, por outras equivalentes que pertencem à variedade padrão. Então, isso é fácil. Essa vocês geram a resposta, tenho certeza. Ó, meter o bico é dar opinião. Orelhas murchas, desmoralizada, humilhada, frustrada. E episcopalmente, né? Com autoridade, poder de decisão de um bispo. Olha só. Vamos lá, vamos continuar. A nossa sétima questão, a nossa sexta, né? A sexta diz assim. Lê o trecho inicial da crônica Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente as moças chamavam-se Mademoiselle, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Olha que legal, completava a primavera. Suponha que um amigo seu, ao falar com você a respeito da namorada dele, diga que ela é mimosa e prendada. Como você reagiria diante da maneira de falar de seu amigo? Aqui é uma resposta pessoal. Ou você iria achar muito carinhosa, né, a maneira que ele fala com relação à amada, ou muito brega, sei lá, e é com vocês, certo? A resposta é pessoal. A sétima questão diz o seguinte. Na tirinha humorística abaixo, o senhor está conversando com o namorado da filha. Que tipo de variação linguística o autor da tirinha explora para criar o efeito do humor? Gente, o autor ele explora a variação histórica. O rapaz ele utiliza as palavras vosmecê e parvoicê, né, que são vocábulos fora do uso. Bem antigamente, é bem antiquados mesmo, né? Dessa forma, ele confirma inadvertidamente que é mesmo muito mais velho que o namorado dela, que a namorada dele, que é mesmo muito mais velho que a namorada dele, certo? Vamos lá, continuando. Antes, eu tenho a oitava questão que diz o seguinte. Nós temos aqui o diálogo com a carta de Pero Vaz de Caminha, e diz assim, arcaísmo é o termos coloquiais que misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste, como ocorre na letra A, gente. Marca a letra A, por favor, oitava questão. A terra é muito graciosa, tem macaco até demais. Então, letra A, certo? Vamos para a nona. A nona questão diz o seguinte. Um trecho do texto Novelite Caipira, né? Aí ele diz assim. Já estamos aqui, deixa eu voltar. Ao utilizar as expressões fashion, axé music, funk e pódio, a autora adota uma relação ao uso da língua portuguesa, uma postura aberta à inovação no uso do idioma, já que incorpora estrangeirismo em seu texto. Então, é a letra D. Nona questão, letra D, ok? A 10ª questão, nós temos, né, para afirmar, né, ou colocar verdadeiro ou colocar falso, né? Exemplo 1, verdadeiro. Exemplo 2, verdadeiro. 3, falso. 4, falso. 5, falso. 6, verdadeiro. Então, ficou V, V, F, 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 V. A 11ª questão,
A autora do texto faz uma crítica às manifestações artísticas, chamada cultura de elite, defendendo a cultura de massa. Não é isso? E a questão 12, de acordo com o texto, atualmente o tipo caipira alude apenas à produção artística relacionada à música sertaneja, não é isso? Vamos lá, vamos agora para a correção da parte que fala sobre a acentuação gráfica, certo? Vamos lá? Ó, são apresentadas a seguir algumas palavras de uso bastante raro na língua portuguesa. Observando a presença ou a ausência do acento gráfico e baseando-se na segunda e na terceira e na quarta regra de situação, classifica de acordo com a posição da sua sílaba tônica, sendo ela oxítona, sendo ela paroxítona, sendo ela proparoxítona. Fácil, né? Vamos lá. Alacre, que é alegre, entusiasmado, é uma paroxítona, né? Olha lá o acento no A, né? Bereré é oxítona. Doma, paroxítona. Hipógrafo, paroxítona. O abantimu, oxítona. Aulido, paroxítona. Esfíncter, paroxítona. E samarra, paroxítona. Na segunda questão, as palavras a seguir, também de pouco uso no idioma, foram transcritas sem os eventuais acentos gráficos, orientando-se pela indicação entre parênteses, né? Acento se necessário. Então, aí como você está vendo, né? Aimará, acento agudo no último A, que é uma oxítona terminada em A, que recebe acento. Aimara, paroxítona em A, não recebe acento. Sílfide, né? Toda paroxítona acentuada, olha lá, sil, né? E Macité, oxítona terminada em R, não recebe acento, certo? Vamos lá. Vamos para a questão... ainda tem a letra E, gente. Vamos lá. Macruco, né? É uma paroxítona terminada em O, que não recebe acento, né? Cavacui, que é vacuê, no caso, recebe acento no último E. E sílax, recebe acento agudo no I. É uma paroxítona, certo? Na terceira questão, diz o seguinte: na palavra abaixo, o acento gráfico, caso ocorra, foi eliminado. Na palavra abaixo, o acento gráfico, caso ocorra, foi eliminado. Azêmula, né? Que é uma besta de carga. Azêmula recebe acento circunflexo no E. A respeito dessa palavra, coloque C ou E. C para certo e E para errado, né? Trata-se de uma palavra polissílaba, verdade, C no caso. A sílaba A não é, com certeza, a sílaba tônica, pois a tônica nunca se localiza à esquerda da antepenúltima sílaba C também. Se a sílaba tônica é o Z, a palavra precisa ser acentuada, pois toda palavra proparoxítona recebe acento gráfico C, de certo. Se a palavra é paroxítona recebe acento gráfico, errado. Se a palavra oxítona recebe acento, pois toda oxítona terminada em A é acentuada, certo. Então, a sequência da terceira questão ficou C, 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 E, C. A quarta questão está pedindo para a gente considerar as regras das oxítonas, né? Fazendo a relação acima, o que se pede nos itens a seguir. Então, é para a gente colocar o acento de fato. Essa daí vocês irão analisar, letra A, irão analisar a letra B, analisem direitinho. Observe que na letra B, vintém, vinténs, armazém, armazéns, recebem acento, só não recebe edredom e edredons, certo? Observaram direitinho? Ainda na quarta questão, jovens e jovens, assim como ferrugem, ferrugens, não recebe acento, porque todas paroxítonas terminadas em e ens não recebe acento. E Éden recebe acento no primeiro E agudo, Édens não recebe acento, próton agudo no primeiro O e prótons agudo no primeiro O. Paroxítonas terminadas em N são acentuadas, certo? Paroxítonas terminadas em ens não são acentuadas, porque oxítonas com essas terminações recebe acento. E paroxítonas terminadas em ons são acentuadas, pois na regra das oxítonas não há referência a essa terminação.
Portanto, palavras como edredons e moletons não recebem acento, certo? A quinta questão diz assim: em cada uma das séries, apenas uma palavra que deve receber acento. Então, na letra A, só vai receber acento a palavra vírus. Acento agudo no I, porque é uma paroxítona terminada em us. Na letra B, notável, acento agudo no A, porque é uma paroxítona terminada em L. A letra C só vai receber acento a palavra reféns, porque é uma paroxítona terminada em ens. Vai receber acento agudo no segundo E. E na letra D, burguês, circunflexo no E, porque é uma paroxítona terminada em ES. A sexta questão, né, assinala a alternativa em que todas as palavras exigem acento gráfico. Gente, a letra E. A letra E, todas elas exigem acento gráfico. A sétima questão diz assim: diante da visão de um prédio com uma placa indicando sapataria papalha, né, um jovem deparou com a dúvida como pronunciar a palavra, né, papalha, papalia e assim vai. E aqui tem os termos dela, né? Conclusão: o que está correto? Gente, o que está correto é a letra E. Por que a letra E? Porque diz assim: se a sílaba tônica for a segundo par, a escrita deveria ser papalha, pois a palavra seria paroxítona terminada em tom crescente. E também poderia ser a sílaba tônica se fosse o li. Escrita deveria ser papalha, né? Pois não haveria razão para o uso do acento gráfico, por isso que a letra E. A oitava questão. A oitava questão é para a gente acentuar os ditongos destacados nas palavras. Então, isso é fácil. Na letra A, só vai receber acento bacharéis, acento agudo no E, e cruéis, acento agudo no E. Na letra B, povaréu, né, acento agudo no E, réu, acento agudo no E, e escarcel, acento agudo no E. E na letra C, destrói, acento agudo no O, e só. Já a nona questão diz o seguinte: acentue se necessário as seguintes palavras. Então, cair, caístes, país. Viúva, acento agudo no U, juízes, acento agudo no I. Ruína, acento agudo no I, e Luiz. Moído e baú, somente. Vamos para a décima. Ó, dadas as palavras que seguem, faça o seguinte: acentua se necessário e passe para o plural, observando possíveis alterações na acentuação gráfica. Analise essa questão. E aí, vocês verificam se está correta a questão de painéis, tonéis, anzóis, troféus, anzóizinhos, papeizinhos, chapéus, países, raízes, baús, lém, relém, revém, tem, contém, vem, provém, traíram, traírem, traíssem. Certo? Vamos lá? A décima primeira tá pedindo para a gente seguir a regra das oxítonas. Então, na 11ª, na letra A, vocês vão colocar acarajé, Mossoró, café e recém. Letra B, irreparável, influência, tórax, Goiânia, táxi, bíceps e pólen. Na letra C, próximo, categórico, nômade. Na letra D, Itaú, saída, miúdos e cafeína. E na letra E, destrói. Certo? Observe aí os acentos. Na 12ª questão, vocês irão marcar a letra E. Né? Um estudante, ao escrever uma crônica, resolveu dar a uma personagem o nome de uma simpatia cidade do Rio de Janeiro, que ele havia visitado durante as férias, mas ficou em dúvida quanto ao acento gráfico. Ele fez então aos colegas a seguinte pergunta: a palavra porciúncula precisa ser acentuada? E aí Márcia disse o seguinte: pela regra da segunda vogal do hiato, essa palavra não pode ter acento, mas pela regra das paroxítonas, ela precisa ser acentuada. Quando uma regra impede a presença do acento e a outra exige, prevalece a regra que exige o acento. Então, a palavra deve ser, portanto, ser acentuada. Então, porciúncula, letra E, certo? A 13ª, vocês irão marcar, né? Assinalar as alternativas em que as palavras estão de acordo com a regra. Então, está de acordo com a regra a letra A, letra B, letra F e letra G. E a 14ª questão diz assim:
A alternativa que em todas as palavras estão graficamente correta é, gente, letra E, certo? Levedo, caráter, caracteres. E a 15ª para finalizar, né? Para finalizar. E a 15ª para finalizar, nós temos nas palavras escritas, tanto a presença quanto a ausência do acento gráfico orientam o leitor em relação à pronúncia correta. Considere então a palavra seguinte, na já adequada escrita quanto à acentuação gráfica. Aí, nome de um músculo da face, né? Master, né? A respeito da pronúncia dessa palavra, assinala a afirmação incorreta. Gente, nada se pode concluir a respeito da sílaba tônica dessa palavra, pois somente em palavras acentuadas graficamente é possível identificar esse tipo de sílaba, que é maceter, né? Então, fica aí a resposta. No caso, é a letra E. Tá ok, pessoal? Letra E. Isso mesmo. Letra E. Finalizamos a nossa correção. Próxima aula, vamos aprender um pouco, relembrar, na verdade, elementos estruturais da palavra, né? É radical, prefixo, sufixo, desinência, vogal temática, consoante de ligação. Um assunto muito fácil e muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Façam a correção direitinho e até a próxima aula. Tchau, tchau.